Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do 8º ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito da economia e população da América. Pessoal, como a gente pode observar no mapa da tela, a população do continente americano está bastante concentrada na região leste do nosso continente. Isso se deve ao fato de, além da paisagem favorável, com amplas planícies e planaltos de baixa altitude nessa parte do continente, e a vegetação de relativa facilidade de exploração, foi nessa porção da América que a colonização começou. Nos extremos norte e sul, devido ao clima severo, muito frio, nós observamos as menores densidades demográficas do continente. No centro e na região oeste do continente americano, a densidade demográfica é mais baixa devido às paisagens menos favoráveis à ocupação humana. Na América do Sul, nós temos a floresta amazônica na região central e os Andes a oeste. Na América do Norte, o clima central é muito seco e no oeste existe o relevo montanhoso da região das Montanhas Rochosas e terremotos muito fortes na região da Califórnia. Alguns indicadores socioeconômicos nos permitem identificar algumas diferenças regionais no nosso continente. Quando observamos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH das Américas, vemos a grande diferença entre os países da América anglo-saxônica e os países da América Latina. Estados Unidos e Canadá estão entre os países mais desenvolvidos do mundo, enquanto o Haiti figura sempre na lista dos países mais pobres do planeta. Da mesma forma, quando observamos a expectativa de vida, que entra no cálculo do IDH que acabamos de falar sobre, Canadá e Estados Unidos também figuram no topo da lista, enquanto os países da América Latina têm uma média de vida muito menor. O mesmo se aplica à mortalidade infantil e basicamente todos os indicadores socioeconômicos que não foram mostrados aqui. Um dos desafios da América, pessoal, é encontrar maneiras de reduzir essa diferença, obviamente não reduzindo a qualidade de vida nos países mais desenvolvidos, mas melhorando a qualidade de vida nos países mais pobres num esforço regional. Na questão econômica, observamos que o continente americano é o maior produtor agropecuário e de recursos minerais do planeta. Isso se deve ao fato do nosso continente ser o mais extenso do planeta em latitude, o que permite o surgimento de diversas paisagens no continente americano que podem ser exploradas de diversas maneiras. Possuímos uma grande diversidade de espécies vegetais nativas, climas diversos que possibilitam o cultivo de diversas culturas vegetais, pastos naturais que desenvolveram em várias regiões da América a cultura da pecuária, além dos diversos recursos minerais encontrados embaixo do solo americano. Na questão dos recursos minerais, podemos tomar como exemplo os Estados Unidos e a Venezuela, que estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil com as suas extensas jazidas de ferro e o Chile como o maior produtor do mundo de cobre. Nos recursos vegetais, nós temos o Canadá, por exemplo, que possui uma extensa floresta de coníferas explorada para a produção de papel, além dos diversos recursos naturais presentes na Amazônia. Na agricultura, se destaca o Brasil, maior produtor mundial de soja e café e também de produtos florestais. Os Estados Unidos, que se destacam na produção de milho, figurando sempre na primeira posição mundial de produtores de milho. E a Argentina, grande produtora de arroz. Na pecuária, mais uma vez, destacamos o Brasil, o maior produtor do mundo de carne bovina e segundo maior produtor do mundo de leite de vaca, atrás apenas da Índia. O Brasil também se destaca na produção de outros animais, como as aves e os suínos, e também a Argentina, que possui uma grande parcela do seu PIB na produção de carne bovina. Na indústria, a realidade das Américas é de desigualdade. Por diversas questões relacionadas ao colonialismo e as estratégias sociais, políticas e econômicas depois do período colonial nas Américas, nós temos os Estados Unidos como a maior potência industrial do continente, seguido do Canadá, os dois países altamente industrializados do continente. Alguns países americanos são recentemente industrializados, ou seja, apenas nas últimas décadas estes países conseguiram desenvolver as suas indústrias a ponto de se tornarem uma atividade econômica relevante para eles. Exemplos são Brasil, Argentina e México. Diversos outros países, principalmente na região dos Andes e no Caribe, ainda são países pouco industrializados. Regiões de destaque na indústria americana são a região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, Seattle e o Vale do Silício, com cidades como Palo Alto, Santa Clara e São Francisco,
na costa oeste dos Estados Unidos, o chamado Sun Belt, no sul dos Estados Unidos, marcado pela indústria aeroespacial, com destaque para a cidade de Houston, no Texas, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e as cidades de Monterrey, Guadalajara e a cidade do México, no México. Na América Latina, pessoal, concentram-se as indústrias têxtil, de alimentos e de bebidas. Indústrias que não necessitam muito de tecnologia mais avançada na sua produção. Também muito comum, principalmente no México, a existência da indústria maquiladora, aquelas onde não se produz a tecnologia, apenas se realiza a montagem de produtos industrializados de tecnologia estrangeira. Observamos o crescimento do setor de comércio e serviços, o chamado setor terciário, principalmente a partir da década de 1970, onde em praticamente todo o continente americano, principalmente na América Latina, ocorreram os maiores fluxos de êxodo rural, com o aumento acelerado da urbanização. Nos países mais ricos do continente, o setor terciário, neste mesmo momento, funcionou primariamente como uma forma de incorporação da mão de obra que buscava empregos nas indústrias, mas não encontrava no primeiro momento, já que posteriormente grande parte dessa população trabalhadora do setor terciário seria incorporada em empregos mais sofisticados. Nos países mais pobres, como o Brasil, por exemplo, o mesmo aconteceu. Por essa mão de obra do setor terciário não foi incorporada à indústria devido ao seu desenvolvimento lento, que até os dias de hoje não consegue incorporar toda a mão de obra que na década de 70 buscou as cidades por sua causa. Não à toa que na América Latina, ao menos nos países mais industrializados dessa região das Américas, o setor terciário é o mais relevante do PIB. Só que sobre o trabalho na América Latina, pessoal, nós observamos um setor terciário inflado, com um excesso de trabalhadores nesse setor. Isso se explica pelo que acabamos de falar. Quem buscava emprego na indústria não conseguiu, e por isso precisou ir atrás de emprego no setor de comércio e serviços. Não é à toa que na América Latina muitas pessoas acabam partindo para a informalidade, ou seja, trabalhos não regulamentados, onde as condições são precárias, o pagamento é baixo e existe uma grande instabilidade, ou seja, a chance de se perder o seu trabalho, mesmo que você seja seu próprio empregador, como é o caso dos camelôs, é muito grande. E também devido a essa grande informalidade, não é raro vermos casos de trabalho análogo à escravidão no nosso continente, já que para muitas pessoas essa acaba sendo uma possível solução para os seus problemas, e desiludidas com a situação de desemprego, acabam aceitando condições degradantes de trabalho. Um dos maiores desafios da América Latina é acabar com o trabalho informal e com os trabalhos análogos à escravidão, porque o nosso povo, tão trabalhador e tão sofrido, merece um pouco mais de respeito. Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se for meu aluno, pode me perguntar em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.